Estamos de volta com o encontro para falar agora sobre uma doença que atinge muitos jovens no mundo todo. É um transtorno alimentar conhecido como anorexia. Você já deve ter ouvido muito falar sobre ele, até porque atinge, segundo a Organização Mundial de Saúde, 5% da população, né? E entre esse transtorno alimentar, entre os tipos de transtornos alimentares, a anorexia está entre eles como um dos mais comuns. Esse assunto foi sugerido por uma telespectadora nossa, Amanda, que está aqui hoje comigo. Ela sugeriu pela Central de Atendimento ao Telespectador. Queria primeiro agradecer essa participação, a sugestão. Obrigada, Amanda, por estar aqui hoje com a gente. A Amanda, gente, começou a ter anorexia aos 12 anos de idade. No auge foi o quê? Aos 14? Isso, o auge mais ou menos aos 14 e aí durou até os 18, mais ou menos. Hoje está curada, extremamente feliz, mas até chegar aqui teve um longo caminho, um caminho difícil e por isso ela queria compartilhar a história dela com a gente. O que a gente fez para vocês terem um pouco mais de ideia sobre esse transtorno alimentar? A gente preparou aqui uma escala de silhuetas com base na altura da Amanda, né? 1,64 que você tinha. Isso, já tinha essa altura. Essa altura. Você tem hoje 1,64. A mesma estatura. E tinha essa altura com 12 anos, entre 12 e 14 anos já. Exato. Né? Bom, eu queria que você mostrasse aqui pra gente como é que você se enxergava com 12 anos de idade, entre os 12 e 14 anos de idade, que é quando você desenvolveu a doença, passou a ter esse transtorno. Como é que você se enxergava? Posso ir? Pode, por favor. Mais ou menos aqui. Podia até ser mais. Pode ficar na frente, aqui. Aqui, você se enxergava assim. Isso. Entre... Isso. Nessa silhueta. Nessa silhueta. É bem maior a visão, né? A distorção de imagem é bem significativa. Você se olhava, então, no espelho, ficava lá se olhando e se achava acima do peso? Bem acima do que eu estava. Não se achava bonita? Não, não. Tinha uma distorção de imagem completa? Completa. Bom, e como é que você estava de fato? Mostra pra gente. Eu estava menos do que isso, na verdade, né? Até comentei com o Jairo. Tava antes daqui, né? Você pesava 29 quilos. Cheguei a pesar no extremo da doença 29 quilos. Já muito debilitada. Dela? Olha lá. Nessa foto você pesava 29 quilos? Nessa eu já tava com uns 35, porque eu já tava podendo andar, tinha uma certa liberdade para sair de casa, né? Antes, com esse peso de 29, já não podia fazer nada, né? E aí você tá com uma roupa até mais larguinha, não dá para ter muita noção do corpo. 29 quilos, gente, é mais ou menos o peso de uma menina de 9 anos de idade com uma altura bem menor do que a sua, né? E a minha estrutura de corpo sempre foi um biotipo mais curvilíneo. Então, para mim, era um peso baixíssimo mesmo, né? Um peso de alto risco para ser uma situação fatal, inclusive. Vem para cá, vamos sentar lá, Amanda, porque quem também passou por esse transtorno alimentar foi a Mariana Goldfarb, que está aqui com a gente hoje, está se unindo aqui para a conversa no nosso sofá. Seja muito bem-vinda, Mariana. Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência também. Quer dizer, você uma vez comentou que teve uma época, no auge do transtorno, que você postava foto nas redes sociais e o pessoal dizia maravilhosa, linda, e por dentro... Tava gritando, desesperada, sofrendo. É muito triste, porque eu acho que eu comecei a minha carreira como modelo, né? Uhum. Então, eu acho que isso já tá em mim desde muito cedo. Só que o estopim foi há 1 ano e meio atrás, mais ou menos 2, que é quando eu me vi sendo atacada por esse padrão, por essa mídia, pelas pessoas, que a gente tem que estar sempre com o corpo perfeito, a sobrancelha no lugar, a roupa mais bonita. E a verdade é que não é isso. E nunca é suficiente. Uhum. Nunca é suficiente. Então eu me vi numa corrida louca para tentar chegar num modelo utópico, irreal, porque ele não existe. Perfeição não existe, é furada, tá? É chato. Então eu fui definhando, emagrecendo, entristecendo. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, com muita vida, mas eu me vi completamente presa, numa prisão onde
Realmente, eu não conseguia comer um brócolis. Eu me sentia mal de tudo. Nem água de coco eu podia beber. Até a água, né? Até água. E aí, o que acontecia era que quanto mais magra eu tava, mais elogio, principalmente das mulheres, eu tinha. Nossa, maravilhosa, você tá linda, você tá incrível, que corpo é esse? Quero chegar no seu corpo. E eu nem tinha noção de que eu estando daquele jeito acabava influenciando pessoas de uma maneira tão negativa, porque aquilo faz mal. Alimenta o padrão sociocultural que já faz mal. Cria o gatilho da doença, né? Que é o que a gente estava conversando. E você Exato. trabalha com o corpo. Então, quer dizer, cada elogio que você recebia ali era um brócolis a menos que você comia, provavelmente, né? É triste rir disso, mas é verdade. Agora, Jairo, quer dizer, é um transtorno alimentar, mas que tem um fundo psicológico gigantesco, né? É um transtorno alimentar, né? A Amanda mostrou uma das principais características, é essa distorção da imagem corporal, né? A pessoa sempre se enxerga maior, mais gorda do que ela realmente está. E ela começa a fazer dietas absurdas, se exercitar de uma maneira anormal, né? Contar a caloria de tudo. Passava mal na academia. Minha pressão baixava, eu já caí de 4 algumas vezes, assim. De tanto fazer exercício e sem, às vezes, até energia, né? Porque não comeu direito, não vai comer depois. Então, isso faz com que a pessoa perca peso de uma maneira muito importante, né? E essa perda, quando ela vai se acentuando, ela coloca até a vida em risco, né? Então, as meninas param de menstruar. Eu parei. Eu tive amenorreia. Eu tô voltando agora. Depois de 1 ano, quase 2, eu tô voltando. Mas assim, pra mulher, então, é super grave. E é interessante o que a Mariana colocou, quer dizer, que essa busca pela magreza, muitas vezes, ela é incentivada por essa coisa do maravilhosa, dos posts muitas vezes irreais, das revistas que servem como referência. Exatamente. Né? E assim, a gente sempre teve isso, né? Essa questão da pressão, né? Do ideal de beleza, né? A mídia reforça muitas vezes esse ideal de beleza. E com essa história das redes sociais, que a gente tem de uma maneira muito intensa nesses últimos 10 anos, tal, a gente tem um aumento importante, significativo dos casos de anorexia e de transtornos alimentares, de transtornos emocionais, principalmente entre as meninas mais novas, que são as mais sensíveis a esse tipo de pressão. Então, a gente realmente percebe um número muito preocupante de casos. Amanda, deixa eu entender melhor o seu caso. Você, praticamente, o gatilho, você falou, concordou com a Mariana aqui. O gatilho foi essa busca por essa magreza. Você chegou no médico, chegou lá e falou, quero emagrecer. Mas você nem precisava. Na verdade, não. Tinha um peso normal, né? Clinicamente normal. Era um desejo de emagrecer estético. E eu comuniquei à minha mãe. Ela quis me mandar para o médico, né? Então, eu passei com um especialista. Mas eu comecei a emagrecer muito mais do que eu tinha objetivo inicial. Ou seja, você não precisou emagrecer por uma questão de saúde. Você já estava saudável, já estava com um peso bacana. Sim, super saudável. E aí você foi emagrecendo. Os seus pais perceberam? A médica não percebeu que você estava emagrecendo a ponto de chegar a 29 quilos? Então, as pessoas todas percebem, na verdade, né? Mas tudo acontece também muito rápido. E existe uma delicadeza, porque não tem como você colocar comida dentro do corpo da pessoa, né? Ela tem que aceitar se alimentar. Então, é muito difícil para a equipe médica e também para a família lidar com essa situação, né? Até mesmo a internação, quando ela é necessária, ela precisa ser feita com uma equipe muito especializada, porque é uma doença que atinge o físico, mas ela emocionalmente ela fica mais transtornada, né? Porque tá tirando aquele controle que ela achava que ela tinha sobre si mesma, né? Então isso é delicadíssimo. E quando é que a sua mãe percebeu que você estava com... Já a minha mãe percebeu muito cedo, né? Tá. Pela obsessão, porque é como se você ficasse num transe. Você pensa só nisso, você fica absorta totalmente com esse objetivo e quase não pensa em mais nada. Então, deixa de ser uma pessoa saudável, reduz a sua vida social, né? Porque você não quer comer, e muitos programas envolvem
comer, fazer confraternização, né? Patrícia, você queria fazer uma pergunta? Uma coisa, a família, a mãe dela percebeu, mas você precisa entender isso e querer mudar, né? Quando acontece esse momento de virada, assim, como é que foi pra vocês? Agora eu preciso de ajuda. Boa pergunta. Basta, assim, quero dar um basta nessa situação. Então, eu tive a grande bênção de estar sendo atendida por profissionais muito qualificados na época, tanto psicólogos, médicos, e foi quando eu comecei a praticar yoga, que foi há 20 anos, né? Foi nesse momento que o yoga entrou na minha vida e me deu um recurso para eu começar a me conhecer de uma forma real, aceitar como eu sou, meu biotipo, meu jeito de ser, que muitas vezes não é o padrão que a gente tenta buscar, né? E um gatilho, o meu principalmente, também foi quando eu percebi que eu poderia morrer de verdade, né? Aí você teve a noção da gravidade do problema. Eu tive a noção da gravidade. É muito interessante essa virada de chave, porque no momento em que você tá doente, você não percebe, você tem a distorção da imagem. Sim. Mas quando você começa a melhorar, cai a ficha, né? Então, aí você... Quando é que liga o botão do alerta? Pois é, é um quadro, é quase um quadro obsessivo, né? A pessoa, ela fica obcecada por aquela ideia que ela tá acima do peso, né? E às vezes, mesmo em casos... É bem obsessivo, na verdade. Bem obsessivo. Bastante. E às vezes em casos gravíssimos, né? Que você tem que internar, né? Então muitas vezes a pessoa não quer se alimentar de jeito nenhum, você tem que passar uma sonda para tentar forçar a alimentação. Muitas vezes a pessoa, nesse estado, tenta arrancar a sonda, não quer se alimentar. Então, realmente é muito complicado, né? E sinais de alerta, né, para pais, mães em casa, né? A criança que começa a usar roupas muito mais largas, que evita compromissos sociais como jantares, que se preocupa excessivamente com dieta, com caloria, começa a malhar muito. Come com a família, almoça, janta com a família. Tenta evitar esses encontros. E muitas vezes isso não é incomum que eles venham acompanhados, como a Marina estava contando pra gente, de transtornos como depressão, ansiedade. Então, eu acho que um dos sintomas muito claros, assim, é a gente sair de um momento que tem uma alegria de viver e ficar extremamente triste, né? É muito triste. Pra mim, o momento, assim, crucial foi quando eu passei, sei lá, umas 20 horas sem comer nada. E aí, chegou a noite e eu tava tentando me manter em pé e eu vi uma barra de chocolate. Eu adoro chocolate. Também quem não gosta de chocolate. Eu adoro chocolate. E aí eu vi aquela barra e falei assim, cara, eu vou comer só um pedacinho desse chocolate que não vai me fazer mal. Só que eu me descontrolei com o chocolate. E eu comi, não era essa barra, era a barra. Eu comi inteiro. E aquilo, depois eu olhei assim pro papel de chocolate sem nada, eu falei assim, cara, eu vou engordar muito, eu preciso tirar isso de mim, vou vomitar. Bateu uma depressão? Não, foi vomitar. Foi vomitar e... Fui vomitar no banheiro e depois desse dia, depois que eu vomitei, eu falei assim, o que eu tô fazendo comigo? Me olhei assim no espelho, me dei 3 tapas na cara mesmo, me bati na cara e fui procurar ajuda. Não foi ali que você deu ninguém... basta. Foi nesse dia do chocolate. Não adianta ninguém te falar. Não adianta teu pai, tuas amigas, teus amores. Não adianta. Você não enxerga. E você precisa de uma ajuda para reconhecer a tua potência de dentro, para ela sair. Senão você não... E precisa de um acompanhamento mais intenso ou tem uma cura? Precisa. A cura é assim, ela é rápida ou precisa de um acompanhamento? É um processo. Eu pergunto porque a Amanda teve recaída. Você chegou a ter recaída, não teve? Tive 2, né? Tive um processo de melhora recente, logo depois que eu tinha ido para esse bem grave, né? Não cheguei a perder tantos quilos, mas como já tinha um estado de deficiência nutricional, também me afetou. E aí, quando eu entrei na faculdade, também tive uma recaída. Mais uma. Comecei a fazer a faculdade de nutrição e... É muito importante o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, né? A gente fala muito isso, mas para anorexia é particularmente verdadeiro isso. Você precisa, né, muitas vezes de um psiquiatra para fazer o diagnóstico, você precisa de um psicólogo para fazer as terapias, você precisa de uma reeducação alimentar com o suporte de uma nutricionista, muitas vezes o apoio de um profissional de educação física,
suporte para a família. Suporte espiritual também, eu acho que é muito importante. Tudo, assim, você vai construindo de uma rede de ajuda para você poder sair dessa situação. É muito difícil sair sozinho, recaídas podem acontecer. Muitas vezes a pessoa fala assim, tô curada, né? Tô bem e tal. Agora outras pessoas falam assim, eu tenho muita dificuldade de lidar com isso, eu tenho que ficar atento o tempo todo, né? Então, assim, então, por isso que eu acho que é fundamental esse suporte, esse apoio. A família, né, sempre. Agora, queria agradecer, então, a participação da Amanda e da Mariana. Queria dizer o seguinte, olha, obrigada por compartilhar sua história com a gente. Hoje eu sei que você ajuda outras pessoas que têm também, que têm um transtorno que você já teve. E eu acho que isso é muito bacana, porque é uma autoafirmação, uma forma de você saber e lembrar sempre que você venceu algo que queria vencer você. Então, isso é muito bacana. Parabéns. E também a Mariana, que é uma pessoa pública, tem o peso de dividir também e compartilhar essa história com a gente. Obrigada pela participação de vocês duas. Muito obrigada. Muito bom, tá bom?